Olá, servidores. Tudo bem? Nós estamos aqui com Ciro Garcia. Ele é presidente do PSTU e professor universitário. Eu vou pedir para ele apresentar a proposta que ele tem relacionada aos servidores públicos, como a todo e qualquer cidadão de bem. Ele vai trazer aqui a sua biografia política e apresentar tudo o que achar necessário para os servidores e a população. Tudo bem, Ciro? Tudo bem, Fred. Minha saudação aos servidores públicos municipais. Afinal de contas, é uma categoria essencial, porque quem precisa de servidor público no nosso país é principalmente a classe trabalhadora, né? E vocês estão, assim, o serviço público é para servir os trabalhadores. E isso bate, né, com o nosso objetivo na campanha eleitoral, que é transformar um Rio para os trabalhadores. O Rio é uma cidade maravilhosa, mas para os empresários, né? Para aqueles que mamam nas tetas aí dos grandes contratos com a prefeitura, para o sistema financeiro, é maravilhoso, mas para a classe trabalhadora, que tem que viver essa cidade com os problemas de transporte, de saúde, de educação, não é nada maravilhosa. E nós queremos, né, que ela seja uma cidade maravilhosa para aqueles que constroem a riqueza dela, do país e do mundo, que são os trabalhadores. Então, nesse sentido, nós pretendemos municipalizar todos os serviços essenciais, então saúde, educação, transporte, né? Realizar as obras realmente necessárias para essa cidade, corrigir a questão do déficit de creches municipais, que é enorme, construir, né, uma empresa municipal de obras públicas, né? Fortalecer inclusive a categoria, criando uma empresa municipal de obras públicas para fazer as obras realmente necessárias em todas essas áreas que eu já citei, porque o problema do desemprego, Fred, na nossa cidade ele é muito grande. Existe um desemprego no país, né? Mas uma das cidades onde há a maior incidência de desempregados é exatamente o Rio de Janeiro. Então, do nosso ponto de vista, a criação dessa empresa municipal de obras públicas, ela vai muito no sentido de atacar o desemprego. Nós tivemos uma crise do setor naval, com fechamentos de estaleiros aqui na nossa cidade. Agora, com o fim das Olimpíadas, um montão de gente da construção civil sendo, né, colocado no desemprego por conta do fim de obras. Então, isso vem muito, do nosso ponto de vista, uma necessidade para a gente atacar essa questão de desemprego. Em relação aos demais serviços a que eu me referi, principalmente saúde, educação, acabar com todos esses contratos com as OAS, acabar com a... Era até uma das perguntas relacionadas ao OAS, a gente recebeu aqui de um servidor. Então, rescindir imediatamente, porque isso aí é precarização do trabalho, isso aí é interposição fraudulenta de mão de obra, e o que nós temos que fazer é concurso público. Ver as vagas que são realmente necessárias em todas essas áreas e tem necessidade. E o que você acha a respeito do PLC 257, que foi editado, elaborado no governo Dilma, mas que foi deram continuidade agora no governo Temer? Eu sei que você é contra o Temer, até porque está com adesivo aí, fora Temer, mas como é que você vê essa situação da PLC 257, que é relacionada a acabar com o concurso público, renegociação de dívida dos estados? Como é que você vê essa situação do 257, que foi iniciado pelo ministro do Planejamento do governo Dilma e foi dado continuidade no governo Temer? Não, então, Fred, primeiro é até legal esclarecer isso. Eu estou aqui com fora Temer, mas é fora Temer e fora todos eles. Porque eu já era fora Dilma também. Em nenhum momento nós do PSTU tergiversamos com relação a essa questão. Quando entrou essa discussão do impeachment, mesmo lá atrás, quando era uma manobra diversionista do Eduardo Cunha, para tentar virar os olhos da população, em vez das contas secretas dele na Suíça, nos milhões que ele tem lá, né, jogar isso para Dilma, e que depois acabou sendo comprado por um setor da burguesia, acabou indo a vera e acabou dando no que deu, né? Porque do meu ponto de vista, o governo do PT está colhendo os frutos do que plantou, mas tão logo essa discussão começou, nós lançamos a palavra do fora todos, né? A nossa palavra era fora todos, eleições gerais com novas regras, que é o que nós continuamos defendendo. Nós estamos no fora Temer, mas fora todos eles, eleições gerais com novas regras, não acreditamos. Mas essas regras atuais? Então, nessas regras não acreditamos, é um jogo de carta marcada. E é só você ver, por exemplo, teve um debate agora na TV Bandeirantes semana passada, os 7 candidatos que participaram do debate,
todos têm compromisso com a gestão da prefeitura. É o Pedro Paulo da reeleição, Osório já foi secretário, Índio já foi secretário, Jandira fazia parte da coligação, junto com o PT, porque é o partido dela, o Adilson é o vice-prefeito, que é do PT, e o Molon estava até antes de ontem no PT, agora que ele está na rede. Os candidatos que não têm nenhum compromisso com a prefeitura e que sempre fizeram oposição a Eduardo Paes, não participaram do debate, que foi o meu caso, por exemplo. Mas só para resgatar essa questão, nós sabemos que quando nós lançamos lá atrás, antes mesmo do impeachment ser consumado, essa questão do fora todos eleições gerais, nós também não temos nenhuma expectativa que aquele congresso de Cunhas e afins, com aquele senado de Renans e afins, né, vá votar esse processo. Nós achamos que para a gente conseguir umas eleições gerais com novas regras, que é o que nós defendemos, é com o povo na rua. E nós defendemos uma greve geral no nosso país. Inclusive a nossa candidatura, ainda que seja uma candidatura municipal, mas ela está a serviço da unificação das lutas e da construção de uma greve geral no nosso país que derruba esse governo Temer, que é um governo frágil, que vai atacar muita classe trabalhadora, e aí tem a ver a pergunta que o Fred acabou de me fazer. É um absurdo, mas é bom lembrar que esses absurdos que estão sendo perpetrados pelo Temer, todos tiveram início no governo Dilma, e por isso nós não temos essa de fora Temer e volta Dilma, não, por isso é fora todos eles, e categoricamente achamos que essa medida é uma medida que tem que ser derrotada, assim como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e toda essa caixinha de maldades que o governo Temer vai tentar aplicar para cima de nós, para que nós, trabalhadores, arquemos com o ônus de uma crise que nós não temos nenhuma responsabilidade sobre ela, porque foram os empresários que fizeram essa crise e agora querem jogar o ônus dela sobre nós, trabalhadores. Então nós temos que derrotar esse PL e não só todo o ajuste fiscal, derrotar a reforma trabalhista, derrotar a reforma da Previdência e todos esses ataques que eles estão querendo dirigir sobre nós. Em relação, voltando, só para não ficar sem... eu acho que, por exemplo, a nossa proposta, né, é de rescisão imediata das OS na saúde, na educação, onde elas existirem, e concurso público. Nós precisamos de ampliar o concurso público e, dentro dessa conjuntura de desemprego que nós estamos vivendo, estudar, inclusive, a possibilidade da redução da jornada de trabalho, que nós estaremos com o sindicato, óbvio, que em diálogo com vocês, sem redução da jornada, sem redução do salário, para deixar bem claro, para ampliar, inclusive, a base de oferta de empregos através de concurso público. Tá? Perfeito. Então essa é uma das propostas. Essa seria uma das formas, então, para diminuir o problema do Previ-Rio, que o Previ-Rio, hoje em dia, ele está com um déficit de 500 milhões e quando o Paes pegou o governo, estava com um saldo positivo de 2,5 bilhões. E agora está negativo. Negativo em 500 milhões. Não, com certeza. E aí a forma do concurso seria para injetar dinheiro na Previdência porque você própria. ampliando a base, né, da contribuição, você ao mesmo tempo que está resolvendo também o problema de atacar o desemprego nessa conjuntura adversa que nós estamos atravessando no país, com crise econômica, política, social, você também atacar esse problema da Previdência dos servidores municipais. Agora, uma outra coisa importante também nesse aspecto aí é que existe um desvirtuamento também muito grande, né, dos fundos de pensão. Eu, por exemplo, faço parte de uma empresa, eu sou bancário aposentado do Banco do Brasil, então eu faço parte do maior fundo de pensão da América Latina, que é o Previ, né, que é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Perfeito. Mas o que acontece hoje, tanto na Previ, Funcef, Petros e no fundo de vocês, é que digamos assim, um desvirtuamento da finalidade dos fundos, que acabam esse dinheiro também sendo jogado aí no mercado imobiliário, em ações, quer dizer, é muito mais uma expropriação de dinheiro da classe trabalhadora para garantir injeção no sistema financeiro, em detrimento daquilo que deveria ser a garantia de fato dele, que é a nossa aposentadoria. Isso aí está cada vez mais comprometido. E aí, como é que funciona a questão, no seu ponto de vista, porque tem a CRP, que é a Certificação de Regularização Previdenciária. Essa certificação que tem uma lei federal que diz que o município, ou melhor, todo o regime próprio de previdência tem que ser auditado pelo Ministério da Previdência. O município do Rio, eu não sei se você tem conhecimento, ele tem uma liminar desde 2004. E por conta do quê? Para não ter o pagamento dos 11% para os aposentados. Como é que você vê essa questão
porque é uma liminar que está em vigência desde 2004, ao qual os servidores aposentados não são descontados os 11%. Você acha que isso pode contribuir, ou você manteria essa questão que pode estar ou não prejudicando o Fundo de Previdência? Como é que você vê essa situação? Não, o grande problema é a auditoria estar sob a responsabilidade de um ministério, né, que está a serviço de um governo que quer atacar a Previdência do conjunto dos trabalhadores. Essa reforma da Previdência que está aí, ela não vai atacar apenas os servidores públicos, mas também os trabalhadores na iniciativa privada. Eu acho que desde que nós façamos uma auditoria independente, uma auditoria dos trabalhadores com o sindicato dos auditores fiscais, com as pessoas que trabalham e que conhecem aprofundadamente esse tema, nós temos que ver essa questão, porque o princípio, né, de que nós, trabalhadores da ativa, falo nós porque eu sou um bancário aposentado, mas sou professor, né, universitário na ativa. Eu sou, me apresentando mais um pouquinho aqui para os servidores, né, eu sou bacharel em Direito pela FRJ e tenho mestrado e doutorado em História pela UF. Eu sou professor universitário, dou aula em 2 universidades privadas, lá na Baixada Fluminense, na Unig e na Uniabel, e estou, inclusive, exercendo, né, a docência, mesmo sendo candidato aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que trabalhar lá, porque senão minhas contas não fecham no final do mês, não tem jeito. Mas eu acho que esse princípio de que os trabalhadores da ativa vão cobrir a aposentadoria eu acho que é um princípio que nós temos que manter. Afinal de contas, o trabalhador, ele já contribuiu durante o período que ele estava em efetivo exercício. O que nós temos que ver é como que essas contas fecham, ponto 1 e 2. Como que a gente não pode permitir que o Estado se desobrigue dessa responsabilidade que é dele, porque afinal de contas a questão da Previdência é um salário indireto aos servidores. Entendi. É uma forma de dar garantia, inclusive, para o exercício da função, o servidor saber que depois de passar do tempo dele de direito na ativa, que ele vai ter minimamente uma vida digna assegurada. Então, essa eu acho que tem que ser a nossa responsabilidade. Agora, me diz uma coisa, o país e o candidato também, alguns candidatos, dizem que as contas estão equilibradas. Qual é o seu posicionamento? Você acha que as contas estão equilibradas? Eu acho isso uma grande farsa, Fred. Na verdade, por exemplo, segundo a Comissão de Assuntos Estratégicos do Senado, o Rio de Janeiro é o município mais endividado do país. Eu acho que o que se gastou no Rio de Janeiro com Olimpíadas, com as Olimpíadas, com a própria Copa do Mundo, ainda que a maioria dos gastos tenha vindo do Estado que quebrou, entendeu? Mas também houve gastos. Tá? Mas você acha que o município pode quebrar então também? Igual aconteceu, por exemplo, Porto Alegre, na década de 90, que o Saturnino Braga teve um problema sério e que teve que pagar em dia de trabalho. Você acha que pode acontecer isso? Eu acho, sinceramente, que a perspectiva que estão colocadas para as gestões futuras, inclusive essa que eu estou disputando, que é a legislatura que vai começar em 2017, são de anos bastante complicados. E você, agora, tem a ver, é importante também deixar claro, com a lógica implementada pelo Eduardo Paes e pela esmagadora maioria dos candidatos à associação. Os 7, por exemplo, que estavam no debate, todos eles defendem uma mesma lógica. Nós, do PSTU, defendemos uma lógica diferente. Primeiro, nós achamos que um município como o Rio de Janeiro é inquebrável. Você está falando da segunda maior cidade do país e uma das maiores da América Latina e do mundo, com tudo que ela tem de atrativo, que demonstrou aí, inclusive na própria questão das Olimpíadas, o apelo não só na questão do turismo, mas é uma cidade que tem outras vocações, que a gente fala muito. O turismo é emblemático pelas belezas naturais da nossa cidade, que é uma coisa impressionante, né? Eu não sou carioca, eu sou mineiro, mas eu sou mineiroca. Eu cheguei aqui com 6 anos e amo essa cidade, entendeu? Sou apaixonado pela... Mas você, sendo prefeito, a época que tinha a última oportunidade de recusar as Olimpíadas, você recusaria? Olha, eu acho que nós não precisávamos de Olimpíadas. Eu te digo, por exemplo, outro dia eu estava assistindo uma matéria sobre o legado das Olimpíadas em Atenas. Grécia está completamente quebrada. Sim. Já não sei quantas, mais de 30 greves gerais, vocês estão todo mundo acompanhando. Sabe o que aconteceu lá? O único estádio que está funcionando, de todos que foram construídos para Atenas, que é um campo de refugiados. Sim, nessa crise de refugiados que existe lá na Europa, uma das portas de entrada é por ali, pela Grécia, os outros são tudo abandonados. Estádio olímpico, piscina, tudo com mato. É uma tristeza.
Eu acho que o dinheiro, por exemplo, que foi gasto na Olimpíada, nós resolveríamos o problema da saúde, o problema da educação, nós resolveríamos um problema de saneamento básico nessa cidade que é enorme, principalmente nas favelas e nas periferias. Nós resolveríamos o problema do déficit de moradia que existe aqui na nossa cidade, que é muito grande. Então, eu acho que é uma questão de prioridade. Não seria essa. Acho que quem ganhou muito com as Olimpíadas foi um determinado setor do empresariado. As construtoras que se envolveram na construção das obras, ainda que algumas, né, com serviços como a ciclovia, que recebeu milhões e está lá sem funcionar, porque o máximo que aconteceu foi, lamentavelmente, deixar um saldo de duas mortes de pessoas, né, de moradores do Rio de Janeiro. E o setor hoteleiro, durante esse período, né, que teve uma taxa muito grande de ocupação, mas uma coisa muito sazonal, foi um determinado período. Nós temos que ter propostas estruturais para a cidade. Então, eu estava falando da vocação turística dela, mas aqui também nós temos uma vocação, a indústria naval do Rio de Janeiro, é um crime que aconteceu aqui, com o fechamento do EISA, fechamento do estaleiro em AUMA, fechamento de uma série de coisas. Então, nós, inclusive, desse ponto de vista, defendemos, né, a reativação da indústria naval. Vai ser uma luta da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque essa também é uma vocação da nossa cidade. E uma outra questão que a gente não falou aqui, e eu nunca sei, né, porque exatamente às vezes vem aquela assim, agora vamos chegar às nossas considerações finais, então nós temos, o papo tá bom, mas aí vocês têm... Não, a gente tá conversando, vamos conversando, tá fluindo, tá fluindo. Tá fluindo, né? Mas então, que eu não falei em nenhum momento, que eu não quero deixar de falar de jeito nenhum. Pode falar agora, daqui a pouco eu volto com as perguntas, pode falar. Eu vou ficar em débito com os servidores que estão me assistindo nesse momento. Tem a ver com a questão do transporte. Nós temos que acabar com a farra da FETransport aqui na nossa cidade. É um absurdo. A empresa de transporte era uma das perguntas que a gente tinha para fazer. Então, nós temos que municipalizar os transportes, expropriar essas empresas aí que têm se locupletado ao longo dos anos com a prefeitura aí e com essa Câmara Municipal de maioria de vereadores financiados por eles próprios. Acabar com coisas absurdas como, por exemplo, a dupla função, que é um crime com o motorista e com os usuários, porque, pô, é uma coisa absurda o cara ser motorista e drogador ao mesmo tempo. É muito engraçado isso. Tem uma plaquinha lá que diz, fale com o motorista somente o indispensável, que diz, né, e não pode usar celular, mas pode dar troco. Pode, pô, né, é um crime o que acontece aqui nessa cidade, sem falar o fim de uma série de linhas, principalmente para os setores mais distantes, o pessoal da Zona Oeste, sem falar o apartheid, que ele criou no fim de semana, praticamente impedindo a juventude negra das nossas favelas da Zona Oeste de chegar às praias da Zona Sul, como se isso aqui tivesse virado de uma hora para outra uma África do Sul com apartheid racial. Então, essas coisas nós temos que acabar. Para isso, a gente pretende municipalizar os transportes, tá? Expropriar as empresas da FETransport sem indenização, porque eles já lucraram demais. E qual é o seu posicionamento? E só para concluir isso, rumo à tarifa zero, né? E com passe livre restrito para estudantes, desempregados, aposentados. Essas são as questões assim essenciais. E investir também em transporte sobre trilho, que não tem como, uma cidade do tamanho da nossa, a gente ter 2 linhas de metrô e o metrô só cresce para o lado da Barra da Tijuca, só para a Zona Sul e Barra, que é outro absurdo também. Nós temos que investir em transporte sobre trilho, não essa brincadeira do VLT, o brinquedinho que ele fez aqui no centro da cidade, né? Que é bonitinho e tal, mas manteria? Não tem por que tirar, já está feito. Seria uma coisa jogar o dinheiro do contribuinte na lata do lixo. Mas é evidente que isso aí é totalmente ineficiente. Nós temos que criar VLTs até a Zona Oeste. Perfeito. Até porque tem muito servidor que trabalha na Zona Oeste. E sim, exatamente. Então, essa é a questão. Então, o transporte tem que ser todo ele municipalizado. O que você pretende para os servidores? Qual é a gestão que você faria para os servidores? Plano de cargos, cargos e salários, você daria também restituindo o salário família que foi cortado, majoraria o valor do ticket de alimentação, que hoje para alguns é de R$12, e as gratificações foram cortadas. Como é que você faria? Você iria manter, iria rever ou iria deixar do jeito que está?
Não, a essência da nossa proposta de governo é governar com os trabalhadores. O primeiro passo que nós teríamos era sentar com o sindicato. Perfeito. Da mesma forma como estamos sentando aqui com vocês hoje, né, para conversar sobre nossos projetos, nós vamos conversar sobre os projetos de vocês, quais são as reivindicações de vocês. E junto com vocês, porque afinal de contas, vocês é que fazem a prefeitura funcionar, são servidores públicos municipais, nós vamos ver como atender a essas reivindicações. E acho que todas elas são justas e todas elas têm que ser atendidas. Então, o primeiro ponto de partida do nosso governo é atender as reivindicações dos servidores públicos municipais. Porque esse aí eu sou patrão. Esse aí é a prefeitura que... Então, eu não posso interferir. Eu, por exemplo, quando defendo a redução da jornada de trabalho sem redução de salário aqui no município, eu também vou ver juridicamente como que a gente pode fazer, por exemplo, nas licitações, que nós vamos manter com o setor privado, que aqueles que reduzam a jornada de trabalho sem redução de salário possam ter alguma forma de benefício na contratação de serviços com a prefeitura, porque eu acho que isso é uma coisa de vencer também estender a iniciativa privada. Mas agora, aquilo que compete a nós, aqui como gestão, dialogando com os trabalhadores e, no caso, com vocês. Agora, uma pergunta delicada que é segurança pública. Qual é o seu posicionamento a respeito da Lei 13.022 de 2014, que trata relacionado ao Estatuto das Guardas Municipais, que lá autoriza o porte de arma para o guarda municipal, também fala sobre que o comando tem que ser de guarda municipal, a própria guarda ser comandada, que ela não é comandada desde a sua criação de 92, da década de 90, ela é comandada por PM. Queria saber qual é o seu posicionamento a respeito disso e se você também iria colocar em cumprimento a questão relacionada a 13.060, que é uma lei federal que autoriza também o porte de arma não letal para os agentes de segurança, no caso a Guarda Municipal também. E tirando ela do combate a camelô, até porque o Guarda Municipal não gosta de trabalhar com essa questão. Ele quer trabalhar nos termos da nova lei 13.022 de 2014. Eu queria saber qual é o seu posicionamento com relação a isso e se você chamaria os concursados que estão aprovados para a Guarda Municipal e que estão lá cerca de 2.000 aguardando serem chamados. Bom, olha só, você já adiantou uma questão que para nós é de princípio. Nós não conseguimos conceber de maneira nenhuma esse papel da Guarda Municipal de reprimir, né, o trabalhador do mercado informal, reprimir o camelô. Eu, inclusive, eu estive deputado federal nos anos 92, 93, e eu aqui no Largo da Carioca, eu uma vez quase que apoiei a Guarda Municipal, porque eu fui intervir... Mas teria a pretensão de regularizá-los? Eu vou chegar lá. Desculpa. Eu estava solidário com a luta dos camelôs ali do Largo da Carioca, vários deles me conhecem até hoje por conta disso, gostam de mim, são até meus eleitores por conta desse conflito. E os caras, na época do César Maia, os caras chegaram e a hora que eu me apresentei, me identifiquei, o cara arrancou a minha carteira de parlamentar, me levou para trás do carro, e eu só não apanhei porque eu gritei muito e a imprensa veio e tal, e aí eles acabaram me deixando. Eu liguei para o César Maia imediatamente. E o César Maia falou: Excelência, eu vou tomar as providências. Se eu mandar as fotos, você pode identificá-lo, que eu conheci o César, né? Aí ele: não, eu identifico. Foram todos promovidos. Por excelente serviço prestado, porque quase bateram num cara que estava ali lutando em defesa dos camelôs. Mas fora, né, essa hipocrisia, o cinismo muito desses políticos que servem a burguesia no nosso país, o empresariado, o César Maia é um deles, eu pretendo sim. Só que, por exemplo, eu sou contra a questão do armamento, essa coisa de a permissão de armas letais por parte da Guarda Municipal. Sou contra a função dela como repressora de trabalho informal. Eu acho que, por exemplo, a Guarda Municipal ela tem que servir para guardar o próprio municipal. Nós temos várias escolas que não tem, por exemplo, porteiro, inclusive, não tem segurança, não tem porteiro, que é um concurso que a gente tem que fazer, tá certo? Porque tem um déficit aí, e são servidores do município, assim como tem déficit de creches, então, no caso, as agentes de educação infantil, que também tem déficit, mas eu quero, no caso da Guarda Municipal, é guardar hospitais, é guardar escolas, é guardar os logradouros públicos, tá certo? E aí, eventualmente, você pode até ter a utilização de armas não letais,
mas jamais armamento. Porque a grande questão, o que mata a violência na nossa cidade, o que mata é bala. E não existe bala perdida. Isso aí é um eufemismo, essa história de bala perdida. A população trabalhadora, principalmente aqueles que moram nas periferias, nas favelas, estão submetidas a uma política de segurança que é uma política genocida, racista, que implementa uma pena de morte informal à juventude negra que mora nas favelas e nas periferias da nossa cidade. E, portanto, uma política, inclusive, de guerra ao tráfico, que é uma política de enxugar gelo. Como está ligada à discussão de segurança que você me perguntou, Fred, apesar de que não é a atribuição da prefeitura a questão de segurança, a questão estadual, mas o prefeito tem que se preocupar com os moradores da sua cidade. Então, a nossa proposta, o que nós defendemos, inclusive, é a desmilitarização da PM, é a unificação das polícias, uma só polícia civil, né? Com direito à sindicalização, com direito de greve, com um plano de carreira, com salários decentes, com delegados eleitos pela comunidade, para que haja uma relação de respeito entre a comunidade e a polícia, não uma relação de medo, uma população que tem medo da polícia, tá certo? E acabar, e defendo também a questão da descriminalização das drogas, porque nós achamos que o tráfico de drogas alimenta o tráfico de armas. Você combatendo um, você acaba combatendo o outro também. Então, ao invés da gente estar discutindo armamento da Guarda Municipal, nós temos que estar discutindo o desarmamento, de uma maneira geral, dando um golpe no tráfico de armas que existe aqui na nossa cidade e no país, atacando a questão da legalização das drogas. Achando que essas questões, óbvio, que combinado com toda uma série de coisas que nós já colocamos, que não tem como também, você não pode pegar a questão da segurança separado de uma educação pública, gratuita e de qualidade, a começar da própria educação infantil, garantir o horário integral de verdade, não essa farsa do Eduardo Paes, que é de 8 às 2, né? Então, quer dizer, e quem que trabalha? E os pais que trabalham até mais tarde? Então, é horário integral de verdade, oferta de empregos para a nossa juventude, para que ela, né? Tem toda uma série de coisas, saúde pública de qualidade, e é isso que vai garantir que a gente dê conta dessa questão da segurança e da questão da violência na nossa cidade. Ciro, agora a gente está indo para o final, Ciro. Opa! Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta só, e dali você faz as suas considerações finais, fala para o servidor se ele tem algum meio de contactá-lo, ou alguma página, o seu número, fica bem à vontade para expressar o que você quer transmitir para o nosso eleitor, servidor público e os afins, né? Que tem muita gente que segue a página e não é servidor, mas é simpatizante da categoria. A pergunta é até muito não ligada para o servidor público, mas ao mesmo tempo ligada para o trabalhador, que é uma pergunta de um servidor perguntando o seguinte: Ciro, por que você usa aquele jargão contra burguês, vote 16? É um estilo para marcar presença ou tem algum traço simbólico? Qual é a explicação dessa questão? É tipo meu nome é Enéas? O que é essa questão? Legal a pergunta, né? E nós fizemos uma reformulação agora, né? Agora é o contra burguês, lute e vote 16. E por quê? Para quem é mais atento às nossas campanhas, a gente sempre fala que a eleição não muda a vida de ninguém. Porque a eleição é um jogo de carta marcada, né? Acabou o financiamento de empresa, mas tem o financiamento de pessoa física. O Pedro Paulo já tem aí milhões de pessoas arrecadados, porque aquelas pessoas que eram donas do CNPJ, que financiavam a campanha dele, estão lá financiando ele como pessoa física. Então, é só pessoa física, tudo bem, mas a conta bancária do Olavo Setúbal, por exemplo, que é dono do Itaú, ou do Odebrecht, mesmo preso, entendeu? É bem maior que a dos servidores públicos municipais do Rio de Janeiro e do país, né? A minha, que sou professor universitário e bancário aposentado. Então, continua sendo um jogo de carta marcada a serviço do poder econômico. Então, concretamente, nós entendemos que o que muda a vida da gente é a nossa luta. Por isso eu já coloquei aqui anteriormente que a nossa candidatura está a serviço da unificação das lutas, a serviço da construção de uma greve geral. E quando a gente fala essa questão do contra-burguês, é porque nós também temos a ideia, né, de que a sociedade ela não é um somatório de indivíduos, a sociedade está dividida em classes sociais. E você tem de um lado a burguesia, ou o empresariado, né, que muitas vezes as pessoas, mas burguês, a grande verdade é que o burguês que nós estamos querendo dizer é o grande empresário. Porque tem gente que acha que burguês é qualquer um e não é verdade.
pode ter muito pequeno burguês por aí, mas quando eu estou falando em burguês, eu não estou falando do dono da padaria, do dono do mercadinho, do dono da oficina Mas foi importante mecânica. deixar claro isso. Eu estou falando dos grandes empresários. Esses é que são os verdadeiros burgueses. E como a sociedade ela é dividida em classes sociais, não tem como você governar para todos. Que para mim é um dos grandes problemas, eu quero aproveitar, porque muita gente pergunta, por que a esquerda não está unida e tal? Bom, essa é uma das nossas diferenças, por exemplo, com o PSOL. Nós já estivemos com o PSOL em outras eleições, Heloísa Helena, com o Chico Alencar, mas nesse momento, nessa conjuntura, nós achamos inclusive que o arco de alianças que o próprio Freixo tentou começar já a construir, com aquela reunião que fez com o Molon, com o Gendir e tal, já mostra essa coisa de ter subido no palanque da Dilma, as nossas diferenças. Nós achamos que o programa do PSOL fica no meio do caminho e tende a repetir os erros que o PT cometeu. Nós achamos que para a gente garantir uma cidade para os trabalhadores, como nós falamos, nós temos que romper com a burguesia, romper com o sistema financeiro, romper com as empreiteiras, romper com o grande capital. E para isso romper com a lei de responsabilidade fiscal. E por isso a gente fala que a nossa campanha é contra o burguês. E como a gente acredita que a luta é que muda a vida, agora nós fizemos essa reformulação, né? Contra burguês, lute, vote 16. E para conhecer melhor nosso programa, eu tenho Ciro Garcia o Facebook Ciro Garcia da nossa campanha e também do PSTU, que é o nosso partido. Tanto tem a minha página, como tem a página do PSTU. Convido todos os servidores que estão assistindo nesse momento a se aprofundarem aí nas nossas propostas. Contra burguês, lute e vote 16. Obrigado, Ciro. Obrigado a todos os ouvintes e telespectadores. Um abraço.